principalmente mulheres. Cerca de 90% dos pacientes são do público feminino. E eu vou conversar agora com a biomédica Márcia Portinho, porque ela buscou como segunda formação para compreender melhor a doença e também lançou um livro contando um pouco da trajetória dela e como convive com a doença. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada por compartilhar com a gente sua história, Lorena, viu? Boa tarde a todos. Você buscou, Márcia, biomedicina depois que foi diagnosticada com lúpus. Como é que foi receber esse diagnóstico de uma doença que não é tão conhecida? Existe ainda muita desinformação, não é? Com certeza. A informação é muito pouca, né, em relação à doença. Quando eu soube, eu estava grávida de meu segundo filho. Eu tive vários sintomas, né? Dores articulares, cansaço. E esses sintomas todos foram se agravando ao longo do tempo. E eu trabalhando, porque eu sempre trabalhei como orientadora educacional, e os sintomas se agravavam à medida que eu passava por grandes estresses, né? E aí, já mais ou menos uns 10 anos atrás, eu comecei a pesquisar o lúpus por orientação de um sobrinho meu, né? Na época eu estudava medicina e aí me disse, minha filha não estuda, não pesquisa lúpus. E aí comecei a pesquisar. O primeiro diagnóstico que me passaram foi de artrite reumatoide. Então, eu comecei a estudar também, a ler sobre artrite reumatoide e algumas mudanças eu fui fazendo à medida que ia estudando. E aí, eu tive a primeira crise de dores violentas. Já há 10 anos atrás, eu comecei com essas dores muito fortes e tive um problema, né, de garganta pulmonar, que eu fui parar no hospital. Tive sepsemia, fiquei 5 dias na UTI. E aí, depois disso, eu disse, não, eu vou pesquisar mesmo sobre doenças autoimunes. E nessa crise, eu fui ao doutor Mário Camargo, que é reumatologista, que é ortopedista, e ele me indicou a doutora Silvana Magalhães, que é reumatologista. E ela aí me esclareceu sobre o lúpus. E hoje me você falou compartilha, sobre o lúpus, né, Márcia? Você lançou um livro justamente sobre a doença Minha Jornada com Lúpus Eritematoso Sistêmico. Está aqui comigo, compartilhando com pessoas também a doença para que o diagnóstico seja mais tranquilo também. Tranquilo não sei se é a palavra, mas confortante, não é? A pessoa entender o que está passando com ela, não é, Márcia? E também é a questão de você conhecer a doença. Porque o primeiro passo para que você consiga a remissão de uma doença autoimune é conhecer a fundo a doença. Então, eu tive uma orientação maravilhosa de doutora Silvana Magalhães, que é minha reumatologista até hoje, que acabou virando minha amiga, e foi ela que escreveu o prefácio do livro. E aí eu fui, na medida que eu ia estudando, eu fui vendo que precisava sistematizar o conteúdo. E aí eu fui buscar um curso na área de saúde que me oferecesse essa sistematização. Então, o curso que me chamou a atenção foi a biomedicina, justamente por conta das disciplinas. Então, a gente estuda a base de tudo. Então, a formação de células a partir de átomos, né? Quando há desequilíbrio dos átomos, né? E ocorre o estresse oxidativo, a biologia molecular, a imunologia, a genética, que aí eu fui ver os genes envolvidos na questão do lúpus e o que eu podia fazer, né, para melhorar. Porque, infelizmente, hoje, a doença, ela se instala e se agrava também pela desinformação. Uma pessoa desinformada, ela não vai saber escolher os caminhos que vai favorecer a melhora do lúpus. Então, por isso que eu falei da questão da biomedicina. Na biomedicina, eu estudei até a bromatologia, que é o estudo dos alimentos, como eles interferem na saúde, né? Um exemplo simples é o fitato e a lectina do feijão, né? Que é importante a gente colocar em demolho para quebrar essas enzimas, né? Para que ela não venha oferecer para a gente uma inflamação,
concorrer para uma tudo, né, inflamação. É uma cadeia de fato, né, para a gente entender a doença. E você vai compreendendo em termos de alimentos, de posturas, de condutas. Então, não é só esperar que o medicamento venha vamos dizer assim, a ajudar na remissão. Porque o que ajuda na remissão é a desinflamação. Então, a gente tem que desinflamar o nosso corpo. Desinflamar significa o quê? Livrar o nosso corpo de metais tóxicos, né? Os pesados e os tóxicos, que tem metais que não são pesados, mas são tóxicos. Cuidado, né? Com a alimentação também. Cuidado com a alimentação. A gente já está até no finalzinho do programa, quero agradecer a sua presença aqui, perguntar como é que as pessoas podem encontrar o livro rapidamente, para as pessoas também terem acesso à informação. As pessoas podem conseguir o livro na IP das Letras, no link da IP das Letras, mas também na Livraria Leitura, na Amazon. Tem vários livrarias, canais de compra. Maravilha, Márcia. Obrigada, viu, Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada. Sucesso para você. Está aqui o livro para também compartilhar a importância aqui do diagnóstico precoce da doença de lúpus. O Band Mulher vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, Renata está de volta. Eu te espero amanhã no Bora Norte, às 8h20 da manhã. Você fica agora com os meus amigos queridos do Boa Tarde Bahia, Luiz Felipe Veloso e Victor Pinto. Tchau, tchau, gente. Ótima terça.